O desconhecido, o obscuro e o assustador são aspectos que sempre chamam a atenção de muita gente. É por isso que as histórias de terror e assombração fazem tanto sucesso, seja em livros, em filmes ou simplesmente naquela roda de amigos em torno de uma fogueira durante um acampamento. E hoje preparamos uma lista contendo alguns objetos pra lá de assustadores. Então, se você é medroso demais, saiba que esse vídeo não é pra você. Mas se você é muito curioso, vou logo avisando que se você não vai conseguir dormir hoje à noite, a responsabilidade é toda sua. Conheça agora os 8 objetos amaldiçoados que realmente existem. Annabelle, a boneca. Em 1970, uma mulher comprou uma boneca de pano antiga e deu de presente para a filha. Entretanto, algum tempo depois, a moça começou a perceber estranhos eventos relacionados com o brinquedo, que parecia se mover sozinho e era descoberto em diferentes cômodos da casa sem que ninguém o tirasse do lugar. Além disso, a moça também passou a encontrar papéis rabiscados com letras de criança e viu a boneca de pé sozinha em uma ocasião. Depois de conversar com um médium, a moça foi informada de que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle, que havia morrido no prédio no qual a jovem morava. E após essa descoberta, os eventos paranormais se intensificaram. A moça, então, decidiu apelar pela ajuda de um famoso casal caça-fantasmas. Descobrindo que o brinquedo estava, na verdade, possuído por um brinquedo mentiroso que manipulava a boneca, o casal Ed e Lorraine Warren levou a boneca e a enclausurou em uma caixa de vidro, e o brinquedo se encontra atualmente exposto no Museu do Ocultismo localizado em Connecticut. A caixa de Buck. A caixa de Buck nada mais é do que uma caixa para vinho de madeira que, segundo o folclore judaico, contém um espírito sinistro capaz de assombrar e possuir os vivos. Inclusive, existe um filme sobre ela, baseado em um caso famoso ocorrido em Oregon, nos Estados Unidos. Tudo começou depois que um colecionador de antiguidades comprou a caixa em um leilão, e depois de levá-la para sua loja, uma série de coisas assustadoras começaram a acontecer. Alguns dos eventos descritos eram sons sinistros, vindo do local na qual a caixa ficava guardada. Todas as lâmpadas da loja aparecendo quebradas e a presença de um cheiro terrível de urina de gato no ambiente se instalou. O colecionador, amedrontado, resolveu se desfazer da caixa, mas todas as pessoas que receberam o objeto de presente o devolviam pouco tempo depois, afirmando que havia algo demoníaco sobre ele. Depois que o dono da caixa vivenciou diversos acontecimentos paranormais, como ver sombras sinistras e ter sempre o mesmo pesadelo terrível, o colecionador decidiu leiloar o objeto no eBay, incluindo uma descrição detalhada sobre os acontecimentos relacionados com a caixa. Ela foi encontrada pelo curador de um museu no Missouri, que lançou um livro contando a história do objeto que deu origem ao filme. A caixa de Buck havia pertencido a uma senhora judia que sobreviveu aos campos de concentração nazistas durante a guerra e, quando emigrou para os Estados Unidos, levava consigo apenas a caixa e outro par de pertences. A mulher havia expressado o desejo de ser enterrada com o objeto, mas por não se tratar de uma tradição judaica, o pedido não foi atendido. A caixa foi vendida pela neta dessa senhora algum tempo depois de seu falecimento. A pintura do Homem Angustiado. Em tradução livre, o Homem Angustiado é uma pintura de um artista que possuía grandes distúrbios psicológicos. Ele utilizou o próprio sangue juntamente com tinta para realizar a obra e acabou cometendo suicídio após ter a finalizado. Sean Robinson acabou herdando a tela e, mesmo contra a aprovação de sua família, resolveu pendurá-la em uma parede de sua casa. Pouco tempo depois, ele começou a observar que uma figura sombria às vezes surgia no fundo da tela e relatou também escutar ruídos anormais durante a noite. Foi aí que ele resolveu retirar a obra de sua parede e deixá-la em um cômodo separado. Além disso, para provar o que estava falando, ele deixou uma câmera direcionada à tela por 8 horas por noite durante 3 dias,
para ver se conseguia capturar alguma imagem. Bom, melhor pensar 2 vezes antes de ir levando qualquer objeto para casa, porque aparentemente nem mesmo eles estão imunes a atuações de forças sombrias. A cadeira da morte. Thomas Busby foi condenado ao enforcamento em 1702 por ter assassinado seu padrasto, Daniel Alt, com um martelo em Thirsk, na Inglaterra. Prestes a ter sua sentença executada, o criminoso fez um pedido: realizar sua última refeição no seu pub predileto. Ao terminar de comer, ele teria rogado uma praga dizendo: morte repentina a quem ousar sentar na minha cadeira. O fato se tornou uma lenda rapidamente e os clientes acabavam usando a suposta maldição em brincadeiras nas quais se desafiavam a sentar no assento de Busby. Bem, a cadeira de carvalho permaneceu no bar durante séculos e a lista de óbitos é bastante extensa, segundo os relatos da população local. Por exemplo, no final do século XIX, um limpador de chaminés e um amigo zombavam e se sentavam repetidamente na cadeira. Na manhã seguinte, eles amanheceram mortos. No ano de 1967, 2 pilotos da Força Aérea Real sentaram na cadeira e, ao deixarem o estabelecimento, bateram o carro em uma árvore e morreram. Outro caso famoso ocorreu em 1970, quando um pedreiro contestou a maldição e sentou no assento. O rapaz faleceu naquela mesma tarde ao cair em um buraco na construção em que trabalhava. Por precaução, o dono do pub resolveu guardar a cadeira no porão. Porém, mesmo assim, a praga de Busby fez mais uma vítima. Um entregador resolveu descansar no banco entre o transporte de uma caixa e outra. A péssima decisão o levou à morte no mesmo dia em um acidente automobilístico. Por fim, o proprietário do bar doou a cadeira da morte para o museu local em 1972, onde ela ainda está em exibição, mas pendurada a quase 2 metros de altura para evitar que mais alguém se sente e morra. O vaso da morte. No ano de 1988, um vaso de prata datado do século XV teria sido encontrado por um italiano em seu jardim enquanto fazia algumas escavações. Segundo a lenda sobre ele, o artefato trazia em seu interior uma mensagem dizendo: cuidado, este vaso traz a morte. A pessoa que o encontrou, pelo que parece, era pouco supersticiosa. Ela teria jogado o aviso fora e vendido a relíquia para uma casa de leilões. O primeiro comprador teria sido um farmacêutico, que faleceu 3 meses depois. O vaso então passou para as mãos de um cirurgião de 37 anos de idade, o qual morreu 2 meses após adquirir o item. Em seguida, o vaso teria sido comprado por um arqueólogo, que teve o mesmo fim que o dono anterior. O seguinte teve menos sorte e deixou este mundo apenas 1 mês depois de levar o vaso para casa. Com tantos fatos irrefutáveis, as histórias contadas por alguns jornais italianos sugerem que a polícia confiscou a relíquia e a enterrou selada em uma caixa de chumbo. O local do esconderijo é desconhecido. A lenda do quadro do menino chorando. Para fazer o garotinho chorar para que pousasse para a pintura, Giovanni torturava um menininho que tinha medo extremo de fogo, queimando vários palitos de fósforo diante do seu rostinho. Segundo a lenda inglesa, o jovenzinho que tinha medo de fogo teria falecido semanas depois de a obra ser finalizada. E, incrivelmente, o artista faleceu durante um terrível incêndio em sua casa. Depois que o retrato da expressão torturante passou a ser produzido em série na Inglaterra, a lenda acabou chegando a se consolidar. Vários incêndios registrados no país foram atribuídos à maldição do quadro, que era um dos poucos itens encontrados sem nenhum dano físico depois dos incidentes. Existem algumas versões não menos interessantes sobre a lenda, incluindo as demais crianças retratadas por Giovanni. Uma delas conta que o pintor, passando por dificuldades a não conseguir vender seus quadros, decidiu fazer um pacto com o diabo. Só que, em vez de oferecer a própria alma no negócio, o pintor teria vendido as dos compradores de suas pinturas. Outra versão conta que as pinturas que eram feitas contariam com várias mensagens subliminares
e algumas das crianças retratadas apareciam com as pupilas dilatadas. O pintor, inclusive, teria confessado que a causa disso era que os pequenos estariam mortos e que eram crianças reais que haviam sido abduzidas para serem entregues ao demônio. O espelho maldito de Martha's Plantation. Tudo bem que, nesse caso, não é só o espelho da casa que a torna assustadora. A própria casa tem sua parcela de culpa em todas as histórias horripilantes contadas sobre ela, já que foi construída em cima de um antigo cemitério indígena. Por isso, pelo menos 10 assassinatos e acontecimentos paranormais já foram relacionados a esta construção. Mas voltando a falar do espelho, dizem que ele chegou ao lugar na década de 1980. Contam que desde então, figuras humanoides e vultos misteriosos são vistos refletidos ali. Marcas de mãos em suas superfícies também são muito recorrentes, mesmo que ninguém tenha tocado no espelho. Conforme a lenda, o que torna esse espelho um dos objetos malditos e mais assustadores de todos os tempos é a possibilidade de existirem espíritos presos nele. Um dos fantasmas mais famosos do espelho, inclusive, é Sarah Waldorf, além de seus filhos que foram mortos por envenenamento. O boneco assassino. Em abril de 1989, foi lançado um dos filmes mais cômicos de terror, Brinquedo Assassino. No filme, o psicopata Charles Lee Ray, após ser morto em um tiroteio com a polícia, transfere sua alma para um boneco. O boneco, agora com a alma de Charles, anda, fala e adota o nome de Chuck. O menino Andy ganha o brinquedo como presente de sua mãe. A partir disso, sua vida se torna um pesadelo. O que muitos não sabem é que essa história foi baseada em fatos. Na história real, o boneco de pano Robert dá inspiração para Chuck. O boneco de pelúcia tem a pele branca, está vestido com o uniforme da marinha e segura um leão. De acordo com a história, uma empregada da casa que era abusada por seus patrões dá ao filho deles um boneco. E esse boneco estava amaldiçoado, já que a empregada tinha conhecimento de magia negra e voodoo. O boneco Robert logo cativou o menino chamado Gene e se tornaram inseparáveis. Porém, começaram a acontecer coisas estranhas. Robert era encontrado várias vezes em lugares que eles não tinham o deixado. Os pais ouviam uma voz que respondia quando o garoto falava, além de vizinhos já terem visto o boneco em pé olhando pela janela. O boneco tomou tanta fama na vizinhança que as crianças atravessavam a rua quando tinham que passar em frente à casa onde ele estava. A mãe de Jenny, não aguentando mais as coisas estranhas e o filho tendo pesadelos, colocou o boneco no sótão. Após um tempo, Robert estava novamente com Jane. A mãe de Jenny, não sabendo o que fazer, colocou o boneco em um quarto reservado só para ele, trancado e olhando para fora através de uma janela. Os vizinhos começaram a ver Robert rindo e se movimentando. A mãe, inclusive, encontrava o quarto bagunçado, mesmo com o boneco trancado sozinho. Depois de uns anos com a morte de Jane e seus pais, a lenda foi esquecida até que uma nova família se mudou para a casa. Essa nova família encontrou o boneco e passou por tudo que a antiga família já havia passado. A menina da família começou a encontrar suas bonecas sem cabeça e teve alguns problemas com seu cachorro. Após adulta, a menina finalmente se livrou do boneco, colocando ele em um museu. Hoje ele é conhecido como Robert, o boneco assombrado. E quem trabalha nesse museu ainda vê coisas estranhas acontecendo. Mas e você? Acredita mesmo que esses objetos realmente são amaldiçoados? Ou tudo isso é fruto da nossa imaginação? Se você acredita ou não, nada vai mudar o fato de que muitas pessoas supostamente perderam suas vidas por conta desses objetos. Conhece algum objeto supostamente amaldiçoado? Então, comente aí embaixo e não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, galera, aqui do canal Universo Oculto.